Olá pessoal, tudo bem? Bom, vocês devem estar acompanhando as redes sociais e devem estar vendo vários comentários sobre o uso excessivo de telas que causam autismo na criança, certo? Bom, eu até já conversei com vocês sobre esse assunto, só que eu chamei de autismo funcional, porque era o termo utilizado, certo? E agora eles estão utilizando, o autismo de tela. É a mesma coisa, certo? Autismo funcional não existe. Autismo de tela não existe. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele acontece durante a gestação. A criança já nasce autista. Então, não vai ser o uso de tela que vai causar o autismo na criança, como a ausência de tela que vai fazer com que a criança deixe de ser autista. Certo? É importante a gente conversar sobre o uso de telas? Com certeza. O uso excessivo de telas é prejudicial ao desenvolvimento da criança, tá? Mas dizer que ela causa autismo, não. Isso a gente não pode, porque não é verdade, certo? Então, você que é pai, você que é mãe, né? Ao ler determinados artigos, determinadas postagens, filtrem, procurem saber a origem dessa informação, pesquisem em outras fontes para ver se há uma repetição sobre esse assunto, para que vocês fiquem seguros e que vocês não tomem medidas drásticas em relação à criação dos filhos. Eu, particularmente, não sou contra tela, se ela for utilizada da maneira adequada, tá? A gente pode utilizar o celular ou algum meio eletrônico até mesmo nas intervenções. O que não pode é ser somente isso. Então, a criança assistir a um desenho animado, a criança assistir a um filme, tá? Um joguinho no celular, isso não vai prejudicar o desenvolvimento dela. O que vai prejudicar é ela passar o tempo todo nessa ação, tá? É a criança passar o dia inteiro utilizando telas, certo? Então, o uso excessivo, sim, ele não é correto, tá? Ele não traz benefício à criança, certo? E o que é que traz benefício à criança? A atenção dos pais, o compartilhar, a criança ter acesso à socialização com crianças da mesma idade, crianças com idade inferior e mais idade, certo? A criança ter convívio social com o que nós chamamos de as diferenças, ou seja, crianças típicas se relacionando com crianças atípicas. Isso é um excelente aprendizado, tanto para uma como para outra, tá? Brincadeiras lúdicas, certo? Atividades que venham a desenvolver raciocínio lógico, que venham a desenvolver socialização, enfim, existem várias estratégias que podem ser trabalhadas dentro de casa para que a criança não fique o tempo todo durante a tela, para que os seus pais possam ou trabalhar virtualmente nesse momento de pandemia ou fazer, aquelas tarefas domésticas que são corriqueiras de toda a família, tá certo? Então, se você de repente precisar de mais orientação, se você precisa de tá confuso, não sabe como deve lidar na criação do seu filho em relação a essa parte, procura um profissional para te dar as orientações adequadas, te dar conselhos para que você nem haja de mais e nem haja de menos, né? E sim na medida certa, para que você consiga, na medida certa, oferecer ao seu filho exatamente o que ele precisa. Tá certo? Eu espero ter ajudado nesse vídeo, espero ter ajudado com essa informação. O que precisarem podem me procurar e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.